Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia, pessoal. Hoje, 27 de junho de 2023. Vamos lá. Bolsa hoje surpreendendo um monte aqui no Brasil, né? 1% de alta, depois 1% de queda, mas acabou fechando dentro da estabilidade. Mas, de qualquer forma, teve bastante volatilidade no dia de hoje. Mas, como de costume, vamos começar a falar pelas bolsas da Ásia, pessoal. Bom, por lá as bolsas fecham em sua maioria no positivo, principalmente as bolsas da China. Isso porque o primeiro-ministro chinês, o Li Qiang, no seu comentário no Fórum Econômico Mundial, menciona que ele acredita sim que a China vai conseguir atingir o crescimento de 5% este ano e que, se for necessário, o governo chinês não hesitará em tomar medidas mais eficazes de estímulo à sua economia, dado que o último aumento de juros de longo prazo que o Banco Central chinês fez na semana passada, se eu não me engano, que eu até comentei com vocês, acabou frustrando um pouco o mercado, porque foi um corte de juros aí abaixo do que era esperado. Mas, de qualquer forma, essa fala do primeiro-ministro chinês enaltece aí que a China fará o que for necessário e colocará na economia os estímulos necessários até o fim do ano para que a China cresça pelo menos aí 5%, né? E é claro que isso é positivo não só para a China, como para todos os seus parceiros comerciais. Isso inclui o Brasil, minha gente. Então, assim, essa positividade ela contaminou as bolsas da China e também commodities. O minério de ferro ficou com mais de 4% de alta nessa madrugada e manteve essa alta ao longo do dia de hoje. O cobre também ficou no positivo. Quem não surfou essa onda, pessoal, foi o petróleo. O petróleo estava no negativo, ele acabou pesando mais ao longo do dia, ficou com mais de 2% de queda. Eu vou olhar para vocês aqui. Ficou aqui, ó, o WTI ficou com 2% de queda, cotado a 67,97 dólares. Então, ele acabou não surfando essa positividade da China e fechou no negativo. Bom, indo agora para a Europa, pessoal, as bolsas na Europa hoje elas estavam no positivo pela manhã. Até que teve a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, onde ela ressalta que a inflação por lá não está controlada e que, se for necessário que o Banco Central Europeu leve a Europa à recessão para que a inflação seja finalmente controlada, eles o farão, tá? E isso acabou desanimando um pouco as bolsas da Europa e apagando um pouco a positividade que elas estavam logo pela manhã, mas os indicadores que saíram hoje nos Estados Unidos, eles colocaram as bolsas americanas num rally de alta e aí a Europa acabou pegando carona nessa alta. As bolsas do mundo, na verdade, acabaram surfando essa positividade nos Estados Unidos e, por fim, as bolsas na Europa acabaram fechando positivas também, bem positivas. Bolsas aí com uma média de 0,7%, 0,8% de alta no dia de hoje, ok? Bom, então vamos lá para os Estados Unidos para entender o que aconteceu por lá. Bom, pessoal, basicamente hoje os indicadores que saíram nos Estados Unidos, todos vieram muito bons, tá? Saíram indicadores de licença de construção, vieram muito bons. Saíram indicadores de preços de casas, preços de imóveis, né? E eles vieram bons também, vieram positivos, 2 meses seguidos positivos, que o preço do imóvel lá está subindo, vendas de casas novas subindo e confiança do consumidor também subindo por lá. Então, assim, todos os indicadores relacionados à construção, mais a confiança do consumidor, mostraram para os investidores, o que os investidores interpretaram disso? Eles interpretaram que é possível, talvez, que o soft landing nos Estados Unidos aconteça. O que é isso? Que haja um controle da inflação por lá, sem levar o país à recessão. Então, assim, dados econômicos do setor imobiliário que estavam vindo fracos já estão se fortalecendo novamente. Por mais que isso seja um processo inflacionário, mostra que os Estados Unidos não está entrando em recessão, mesmo com uma taxa de juros por lá de 5%. Pessoal, então, assim, se os dados de inflação que vierem esta semana lá dos Estados Unidos corroborarem com essa narrativa, ou seja, a inflação cair, significa que a inflação está caindo com dados econômicos fortes nos Estados Unidos, significa que talvez eles consigam de fato controlar a inflação por lá sem levar o país a uma recessão. Se isso de fato vai acontecer, são outros 500, mas a interpretação do mercado foi essa hoje. Todos esses dados positivos nos Estados Unidos fizeram com que as bolsas nos Estados Unidos fechassem com uma alta considerável. Vamos lá. O S&P com mais de 1% de alta, a Nasdaq com quase 2%, fechou com 1,6% de alta, Dow Jones 0,6% de alta. Então, a positividade reinou nos Estados Unidos, no dia de hoje, pelo menos. Bom, vindo finalmente aqui para o Brasil, aqui a gente não surfou essa onda.
A gente, tudo bem, pessoal, vamos lá. Durante esse mês a gente ficou bem descolado do mundo inteiro, a nossa bolsa subindo todos os dias, enquanto as bolsas fora aí no negativo, né? O nosso dólar caindo todos os dias, enquanto o dólar não necessariamente estava caindo no mundo inteiro. Então, assim, a gente passou um mês inteiro praticamente bem descorrelacionado do mundo. Nada mais justo do que a gente não surfar essa onda. Nada mais justo não, né? Mas nada mais normal e aceitável que a gente não tenha surfado esse rally positivo hoje. Então, vamos lá. Vamos falar aqui do Brasil. Hoje saiu a ata do Copom e basicamente, pessoal, a ata fala o seguinte, que existem ainda pressões inflacionárias e pressões desinflacionárias que o Banco Central brasileiro está encarando. As pressões inflacionárias incluem aí, os riscos, né, inflacionários incluem a falta de controle ainda da inflação mundial, porque no mundo os países ainda basicamente não conseguiram controlar a inflação. Também incluem o risco, mesmo que ele chama de residual, do texto final do arcabouço fiscal, porque afinal de contas o texto, só um parênteses aqui em relação ao arcabouço fiscal, ele foi aprovado no Senado com modificações, essas modificações inclusive flexibilizam, tá, as regras mais rígidas do arcabouço fiscal, principalmente para o ano que vem. E aí, com essa modificação no texto que aconteceu no Senado, o texto volta para aprovação da Câmara. Há uma expectativa do mercado em que a Câmara não vá aprovar essas flexibilizações, que ela mantenha o texto um pouco mais duro, que era a primeira versão do texto. E se a Câmara assim o fizer, este texto é o que vai para o presidente sancionar. Ele não volta para o Senado e fica nesse ping-pong, não. Então, assim, o que for aprovado na Câmara agora vai para a sanção do presidente. Tá? Existe uma expectativa do mercado de que eles vão vetar aí toda essa flexibilização e essa moleza que deram pro texto aí lá no Senado, ok? Então, vamos voltar para a ata do Copom. Então, assim, o Copom sinaliza que mesmo que de forma residual existe um risco aí em relação ao texto do arcabouço fiscal, isso como pressões inflacionárias, tá? Como pressões e também a questão da inflação, o núcleo da inflação que ainda não cede, né? A inflação de serviços não cede. A gente viu isso, eu fiz um vídeo para vocês hoje sobre o IPCA que a gente vai falar já já, em que a gente vê uma queda de inflação aí na parte de habitação e na parte de transportes, mas, por exemplo, na parte, desculpa, de alimentos e bebidas e transporte que caiu, mas na parte de habitação e vestuário a gente não vê essa queda, e na parte de serviços também a gente não vê essa queda. Enfim, então a ata do Banco Central menciona que existem pressões inflacionárias e menciona que existem pressões desinflacionárias, como, por exemplo, a queda do valor das commodities nesses últimos tempos, como, por exemplo, a questão de uma possível recessão mundial, né, que pode acontecer. Os mercados estão com medo aí, já que os bancos centrais do mundo inteiro têm aumentado os juros nos seus países para controlar a inflação, pode levar aí uma recessão mundial, e isto é desinflacionário. E por fim, um possível risco de crédito aqui no Brasil, dado a alta de juros por aqui. De qualquer forma, ele cita esses dois cenários aí, esses dois riscos, tanto inflacionário quanto desinflacionário, e fala o seguinte: olha, não houve um consenso entre os dirigentes sobre a sinalização de corte de juros para a próxima reunião. Não houve. Teve gente que achou que a gente poderia sinalizar, teve gente que achou que não. Fato é que, se os próximos indicadores de inflação vierem mostrando, sinalizando que a desinflação no Brasil está consistente aí, né, está em curso, vai ter esse corte. Então, assim, na verdade essa foi a interpretação do mercado, tá, minha gente? Que, assim, eles sinalizaram que, apesar da divergência, se os dados de inflação até agosto forem positivos, vai ter um corte em agosto, tanto que o mercado precifica aí um corte de 0,25 já na reunião de agosto. Então, a ata não trouxe, de certa forma, uma super novidade do que já estava no preço, não trouxe. E, por fim, saíram, além da ata do Copom, saiu também dados de IPCA 15. E o IPCA 15, como eu já comentei com vocês aqui, mostra um processo desinflacionário para alguns itens, para outros não. Para outros a inflação está pegajosa. De qualquer forma, veio um dado ok. Não veio uma desinflação, ou seja, não veio um dado negativo esse mês, mas veio algo muito próximo do zero, ou seja, também estava no preço. Ok? Bom, de qualquer forma, inicialmente o mercado reagiu positivamente tanto à ata do Copom quanto ao IPCA, então, e a movimentação mundial, né? Então a bolsa ficou positiva, o dólar ficou negativo, só que ao longo do dia isso se inverteu. Várias ações começaram a cair, principalmente ações relacionadas a bancos e
varejo que sentem essa inflação mais pegajosa, mas de qualquer forma, pessoal, por mais que o mercado tenha ficado 1% de alta, 1% de queda, acabou fechando aí com 0,3% ou 0,4% de queda, algo bem dentro da estabilidade. Quem surpreendeu foi o dólar, que acabou fechando bem positivo aí, o dólar fechou aí, ó, por volta de 0,9% de alta, completamente descorrelacionado do mundo, inclusive, tá, minha gente? Porque o dólar no mundo hoje estava fraco para negativo, nos emergentes e na cesta DX aí, que eu já expliquei para vocês, tem post sobre isso. Então, assim, o dólar hoje aqui no Brasil ele descorrelacionou, mas também ele estava descorrelacionado do tamanho a queda que ele teve esse mês. Então, assim, uma correção ok, não foi nada específico, catastrófico acontecendo por aqui, não. Mas nós tivemos aí nossa bolsa levemente negativa, o nosso dólar mais forte no dia de hoje. E vale lembrar, pessoal, eu comentei isso com vocês na agenda econômica dessa semana, que essa semana a gente tem a briga da Petax, que é o fechamento do dólar do mês, que vai ser na sexta-feira, e tem ajustes de posições em relação a isso, obviamente. E também a gente tem, além de ser fechamento de mês, este mês é fechamento trimestral. Então, assim, ajustes de carteiras acontecem, realização de lucros também acontecem, né? Quem conseguiu surfar essa alta da bolsa, por exemplo, no mês de junho agora, e tá com resultado bem positivo aí, pode realizar parte desse lucro aí que faz de uma maneira saudável a bolsa cair. Tá tudo bem, esses ajustes acontecem no fechamento trimestral, tá? Mas é isto, espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações, estou à disposição. Se gostaram do conteúdo, dê um joinha aí pra eu ficar sabendo e um beijo.